Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com a lição de número 12, com o tema A Revolta de Absalão, segundo Samuel 13 ao 18. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participe juntamente conosco, tá certo? Então vamos lá iniciar a lição de número 12. Leitura para estudo, segundo Samuel 15, do 1 ao 18, tá certo? Essa é a revista que nós tomamos por base, revista da Escola Bíblica Dominical. Agora vamos para o nosso texto áureo e verdade prática. Texto áureo. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tomou-se poderosa a conspiração. Crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão, segundo Samuel 5:12. Ou seja, Absalão já estava aí formando a sua trama, tá certo? Verdade prática: rebelião nunca vem de Deus. Ela é inspirada no inferno, pois divide e enfraquece o povo de Deus. Ou seja, pessoal, o povo tem que estar unido na presença do Senhor. Nossa introdução: a história de Absalão se inicia no capítulo 13, vai até o 18 de 2 Samuel. É uma história triste, lamentável e trágica de alguém que, orbitando em torno do poder, aspira usurpá-lo de seu próprio pai. Ou seja, Absalão está ali rodeando o seu pai, querendo tomar aí o seu reino. Pessoal, agora nós vamos entrar na nossa lição resumida aqui, os tópicos mais importantes, tá certo? Já vai acompanhando juntamente conosco. Aqui é os pontos que nós vamos teremos aqui por nossas aulas, vamos absorver aqui o nosso conteúdo, né? Quem foi Absalão? O perigo da rebelião, lições de Absalão, nós vamos destrinchar aqui no nosso decorrer, tá certo? Então já vamos entrar aqui no primeiro ponto. Quem foi Absalão? Vejamos algumas características desse jovem príncipe, ou seja, que já está dizendo que ele foi um jovem e príncipe. Então vamos ver quais características Absalão tinha. Coração vingativo. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Aquela velha história, né? Que um irmão aí teve relação forçada com a irmã. O primogênito de Davi, Amnon, se afeiçoou pela sua irmã Tamar, diz a Bíblia, e não podendo ser correspondido, ele força e a estrupa, ou seja, comete aí um crime. A saber do acontecido com sua irmã, Absalão fica muito irado e lamenta um sentimento doentio e profundo de vingança. Seu apego por sua irmã é tão profundo que ele coloca o nome dela na sua única filha. Pessoal, olha só o desastre no meio da família. Um irmão se apaixona pela irmã, força a relação sexual, e aí Absalão, nada contente com isso, gerou no seu coração aí um árduo desejo de vingança contra Amnon. E o pior é que Davi não corrigiu Amnon quando deveria ser corrigido, e aí isso piorou mais a situação, tá certo? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas como pai falhou tremendamente em conduzir a sua própria casa. Só o perdão pode acabar com a amargura e o sentimento de vingança. A vingança é sedutora, mas nos amarra num ciclo de ódio sem fim. O perdão, por outro lado, é libertador, ele libera, né? Ele não muda o ofensor, mas liberta o ofendido. Ou seja, a pessoa que é ofendida, ela muitas das vezes sofre ali, e a pessoa que ofendeu às vezes nem se toca que fez isso, e aquela pessoa fica sofrendo. Mas quando há o perdão, aquele que é ofendido libera o perdão, ele é libertado. Frase de Laio Monteiro: se quiser terminar igual, odeie. O ódio é uma máquina de fazer cópias. Só o perdão nos liberta para uma vida bonita. Absalão não conseguiu. E nós, será que conseguimos? Com certeza sim.
no Senhor Jesus. Já o tópico de número 2, difícil relação com seu pai Davi, olha só. Assim, Absalão fugiu indo para Gersum, onde esteve 3 anos. A relação entre Davi e Absalão foi muito disfuncional. Claro que isso não justifica nem inocente as falhas deste, mas não podemos esconder as dificuldades de Davi em lidar com seus filhos. Aqui nós vemos a relação de um pai com filho. Claro que isso não vai absolver Absalão, dizer que as consequências, por que Absalão agiu assim, é culpa de Davi. Nem sempre. Claro que os filhos acabam se rebelando, mas um pai presente, ele vai mudar isso aqui, ele vai evitar que esse mal maior aconteça lá na frente. Onde ele estava? Sem dúvidas, ocupado demais com questões do reino. Mas não há sucesso na vida que compense o sacrifício da família, ou seja, por mais que você seja bem sucedido na empresa, seja um grande empresário, cresça muito na sua vida material, mas não compensa perder a família por causa disso aí. Davi tinha um reino, mas acabou perdendo a sua família. Devemos considerar que ser pai é uma sublime missão, mas é também uma árdua e difícil tarefa. Não nos compete aprendejar nosso irmão Davi, mas aprendemos com ele. É mais fácil ter um grande desempenho na vida profissional do que na paterna, sem dúvida, pessoal. Claro que a gente não está aqui para julgar, apontar Davi, mas nós sabemos que é muito mais fácil ter uma vida bem sucedida profissionalmente do que na vida paterna, com lidar com os filhos, tá certo? Então nós temos que mudar essa história. Os pais devem sim se aproximar cada vez mais dos seus filhos, cuidando, zelando por cada um. Nada tem maior impacto do que o exemplo, e nesse quesito Davi não foi uma referência. Infelizmente, Davi não é uma referência como um bom pai. Pode ser como um bom guerreiro, como um bom rei, tá certo? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É o que diz Provérbios 22:6, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui o resumo dos pontos mais importantes, né? Príncipe e belo, assim era, né, Absalão. Não havia, porém, em todo Israel um homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum, ou seja, era uma pessoa aparentemente perfeita, sem nenhum erro físico, né? Era um homem mesmo assim esplêndido, possamos dizer. Absalão, cujo nome significa pai da paz, era o terceiro filho de Davi. Ele era dotado de uma aparência física incomum. Quantas pessoas poderiam se comparar a ele no quesito beleza? Ou seja, não tinha quem se comparasse. O homem realmente tinha uma beleza que vinha mesmo assim trazendo um grande destaque. Não havia, diz a Bíblia, sua formosura física descomunal também foi compartilhada com sua irmã Tamar. Ou seja, sua irmã também nasceu bonita e bela. Como príncipe, Absalão também tinha riquezas, além de ser um jovem cheio de sonhos e de energia. Era, portanto, um rapaz com grande potencial e chance de se tornar um governante e lidar tão excelente quanto seu pai. O único problema é que Absalão quer usurpar o reino, quer tomar o reino à força e difamando e desfazendo do seu pai. Mas acontecimentos lamentáveis revelam um coração dominado por paixões e desejos completamente alheios à vontade e ao propósito de Deus. É nos desertos da vida que todos nós somos provados. Ou seja, o único problema de Absalão é que ele estava desejando, buscando aquilo que não estava segundo a vontade de Deus para a vida dele. E esse foi o grande problema, tá certo? E agora nós vamos para o ponto 2. O perigo da rebelião. Olha só como é perigoso causar rebelião na igreja. Quando a rebelião toma conta do coração, a pessoa passa a seguir uma cartilha maldita. Os perigos são inerentes, mas Absalão não vê. Quais são? Quais são esses perigos que a pessoa acaba correndo por ter aí
esse sentimento ruim guardado dentro do coração. Vamos lá para o primeiro. Desagrada a Deus. Esse é o primeiro passo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. As escrituras deixam claro o desagrado de Deus para com a rebelião. Absalão não queria apenas a reconciliação com seu pai, mas o seu lugar. Ele quer usurpar o reino, ou seja, Absalão não queria só fazer as pazes, ele queria ficar no lugar do rei. A rebelião desagrada a Deus e por não contar com a bênção dele, o rebelado envereda por caminhos da mentira e do engano. Olha só, pessoal, Deus não faz parte disso, Deus não compactua com essas coisas. Foi o que Absalão fez, tentando através de bajulações e falsidade desviar o respeito do povo para com o rei Davi. Pessoal, olha só uma coisa interessante aqui. Absalão foi em busca daqueles que nós chamamos de babão, né? Aquelas pessoas que ficam em volta ali. E aí, infelizmente, encontra bajuladores. Até hoje tem muitos para lhe apoiar e aí tentar usurpar o reino e tirar o respeito do povo para com seu pai. Ou seja, desonrando seu pai. Ele acordava cedo, aí ia para a porta do palácio como se fosse um horário eleitoral. Olha que malandragem. E ficava plantado numa imagem negativa. Seu pai plantando, na verdade. O que ele ficava? Difamando. Ah, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai não sabe reinar, meu pai não está dando atenção ao povo e muito mais coisas. E aí ficava difamando. O cara levantava cedo para essas coisas. O diabo começa cedo, né? Ele agia como um populista que demonstra falsos interesses. Ou seja, o cara estava inventando aquele velho migué, que ele apenas assumiu o trono. Usa as pessoas. Olha só, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. Meu Deus do céu, aqui é a verdadeira massa de manobra. O cara tá no meio do movimento, tá levantando uma bandeira, tá gritando o nome do político, mas não sabe nem por que está ali, não sabe por que causa está lutando. Impostores não amam as pessoas, apenas as usam. Essas 200 pessoas eram possivelmente gente influente, que podia dar um certo peso à conspiração, como se diz hoje. Eram inocentes úteis, eram pessoas que tinham ali um certo respaldo que poderia ajudar Absalão, mas estava ali no meio do embalo. Infelizmente, o caráter de Absalão não é diferente de muitos personagens contemporâneos de nossa política. Vamos ver aqui, ó. Vejamos algumas características da sua rebelião: ostentação de poder, comunicação convincente, mentira, ambição desmedida, bajulação, falsa religiosidade, completa ausência de princípios de ética que Deus guarda o coração de todos nós. Que Deus venha guardar a gente de tudo isso aqui, né, pessoal? De ostentação de poder, de mentira, dessas ambições, de bajulações, dessa falsa religiosidade. Que o Senhor possa nos guardar poderosamente. Agora a gente vai para o ponto de número 3. Morte trágica de Absalão. Olha só como foi a morte. Cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. O resultado final não podia ser outro. O jovem príncipe é morto por Joabe, general de Davi, dependurado pela cabeça, provavelmente pelos seus longos cabelos, nos ramos espessos de um carvalho. O que acontece? Absalão está vindo correndo ali no seu cavalo e de repente ele passa por debaixo desse carvalho aí e fica preso, provavelmente sim, preso pelos cabelos. Aitofel, o conselheiro de Davi, que havia se aliado a Absalão, se suicida e muitos dos que seguiam Absalão igualmente acabaram mortos em batalha. O que acontece? Aitofel sabia que havia traído Davi e Davi não ia deixar barato, com certeza, né? Ele aí comete um suicídio para evitar que o próprio Davi matasse ele. Como estava a vida espiritual de Absalão? Agora vemos que Deus
ora clama e continua dependendo de Deus. Olha só, perdão. Davi ora, clama e continua dependendo de Deus. Então, a vida de Absalão, nós não vemos textos bíblicos dizendo que Absalão estava buscando a Deus, buscando a presença do Senhor. Pelo contrário, nós vemos totalmente diferente. Mas já Davi, nós vemos Davi clamando, orando, buscando, dependendo verdadeiramente de Deus. Inclusive foge do palácio para evitar mais mortes. Na sua fuga da cidade, Davi se recusa a levar a arca com ele. Ele entende que melhor do que a mobília de Deus é o Deus vivo com ele. Ou seja, não era a questão da arca em si, o material. Davi sabia que era muito melhor a presença verdadeira, genuína de Deus com ele do que simplesmente um amuleto, simplesmente estar confiando ali num objeto, tá certo? E agora nós vamos para o nosso ponto de número 3. Lições de Absalão. Quais são essas lições que nós podemos pegar para nossas vidas? Primeiro, honrar os pais é um dever, ou seja, Absalão fez totalmente o contrário. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Olha só, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Ou seja, o próprio filho queria matar aqui o pai, tá certo? A obediência dos filhos aos pais não é uma opção, não é um pedido, é uma ordem. Filhos que não obedecem aos pais estão em desobediência, não somente a eles, mas também a Deus. Eu acredito que, como todo pecado primeiramente contra Deus e depois aos homens, o filho que é desobediente aos pais, ele está pecando primeiramente contra Deus. Honrar é colocar em posição de superioridade, é tributar peso ou dignidade. Duas promessas são proferidas aos que obedecem seus genitores: prosperidade e longevidade. Que a Bíblia deixa bem claro: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filhos, valorizem seus pais, se os têm, enquanto os têm. Ou seja, valorizar, isso aqui é importantíssimo. Elogie seus pais, beijos, presenteios. Pais, saibam que vocês são os guias espirituais de seus filhos. Os seus filhos são como flechas na mão dos valentes. Você pode pegar a flecha e direcionar o caminho. Talvez ele não acerte o alvo que você quer, mas o caminho você pode direcionar, tá certo? E agora o ponto de número 2. Tópico de número 2. O perigo do ressentimento. Aqui é muito perigoso, pessoal. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém e com ele Aitofel. Ressentimento é veneno para a alma e quando instalado no coração de uma pessoa, os prejuízos se ampliam a quem estiver perto. Ou seja, o prejuízo não é só para a pessoa, mas todos aqueles que estão em volta, aqueles que estão ali na sua proximidade. É muito difícil a convivência com gente amargurada. Por isso que o autor da carta aos Hebreus nos adverte: cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Ou seja, não seja uma planta venenosa, mas seja uma planta frutífera, uma planta que produz frutos dignos de arrependimentos e frutos bons para a edificação das outras pessoas. O ressentimento é uma palavra que expressa por si o que acontece dentro das suas vítimas. Literalmente significa sentir de novo, é ficar ressentindo, relembrando, sentindo a dor, sentindo o remorso. É o residual de uma experiência que nos fez mal e insiste em não ir embora, diz a psicologia. É preciso lidar com ela enquanto é tempo e antes que produza raiz ou crias malignas. Então tem que ter esse tratamento, ressentimento. Como é que isso sai da minha vida, Denise? Através do perdão. Perdoar não é fácil, mas é importantíssimo para nossas vidas isso, tá bom? E aqui já finalizando, a ambição pelo trono. Israel, pois, e Absalão acabaram-se na terra de Gileade. Uma pessoa não faz o que faz porque é a melhor que pode fazer. Ela está fazendo porque Deus
a colocou ali. Davi era o rei porque Deus escolhera e não porque fosse a pessoa mais qualificada. Isso precisa ficar claro, tá, pessoal? Não é porque Davi era um cara que era de total excelência e estava ali porque era o melhor, era o bambambam. Não, pelo contrário, estava ali porque Deus havia o colocado. Ao lutar contra isso, achando que poderia fazer melhor que seu pai, Absalão passa a lutar contra a ordem estabelecida por Deus. É aqui é que está o problema, querer lutar contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, e aí, quem é que vai ser por nós, né? O maior e o mais forte não é o mandão, mas é o que obedece e serve. Não são poucos que, não contentes em servir onde estão, racham a igreja, fundam o seu ministério e vão ser pastores de si mesmos. Interessante o exemplo de Martinho Lutero. Olha que coisa linda, pessoal. Que quando ouviu falar que seus seguidores estavam se chamando de luteranos, disse: quem sou eu? Quem é Lutero para dar nome à igreja de Cristo? Sou apenas um saco de verme. Ou seja, claro que hoje existe, né, a igreja luterana, mas Lutero não traz glória para si. Lutero, em momento algum, está querendo mostrar que é alguma coisa, tá certo? Pelo contrário. E agora nós vamos para a nossa aplicação pessoal. O caminho escolhido por Absalão não serve de exemplo para ninguém. Pelo amor de Deus, não siga esse exemplo. Siga totalmente o contrário. Rebelião será sempre um caminho de tristeza, angústia e morte. Evite esse caminho. Vamos seguir o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da reconciliação, tá certo? E aqui nós finalizamos a lição de número 12. Que Deus em Cristo os abençoe e vos guarde. E até o nosso próximo vídeo.